As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por causa dela que nós não somos consumidos. Amém? A gente ficaria até passar a hora, né? Ninguém estaria preocupado com o almoço, só de ouvir. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Estênio, por ter dado a ele essa música Tapeceiro, uma música que passa um filme na minha cabeça todas as vezes que eu olho, que eu escuto e que canto. Glória a Deus, porque Deus já está falando conosco, amém? Deus já está falando conosco, porque as misericórdias dele se renovaram nessa manhã sobre nós, amém? Amém. Eu ia começar o sermão de um jeito diferente, mas Deus mudou tudo. Então, eu vou começar do jeito tradicional mesmo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 1 a 3. Todo esse capítulo é um capítulo curto, é bem interessante. Se os irmãos puderem ler em casa, eu vou apenas me concentrar mesmo nesses 3 versículos. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Põe no Google. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam preparados para isso. De fato, vocês ainda não estão em condições, havendo entre vós ciúmes e contendas, não estão sendo carnais? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como nós iniciamos aqui, ó Deus, dizendo que a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nós, nós temos que apresentar ao Senhor um coração grato. Grato por nos permitir mais um dia de vida, gratos porque estamos na tua casa e podemos celebrar, cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade, cantar louvores tão lindos que dignificam o seu nome, mas também que edificam a nossa vida e nos trazem a nossa consciência do Deus maravilhoso que és, do Deus que tem o controle da nossa história nas suas mãos. E Pai, agora diante da tua palavra, nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, porque somos limitados. Nós queremos tão somente, ó Deus, ouvir a tua voz. Ministra poderosamente nas nossas vidas nessa manhã. Algo o Senhor tem para cada um de nós. Que saiamos daqui alimentados, porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas. A tua palavra é direção para o nosso caminhar, Pai. A tua palavra é o remédio que cura todas as nossas feridas, ó Pai. E ressignifica a nossa história com esperança. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai. Clamamos a ação e a manifestação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Já não é de hoje que a gente tem vivido um tempo estranho na nossa sociedade. Há algumas semanas eu tenho acompanhado as notícias que circulam tanto na televisão quanto nas redes sociais. E o bebê reborn, hein? Uma coisa que a gente quase só fala de brincadeira nos grupos, mas que talvez mereça aí por uns instantes a nossa meditação da leitura com relação à sociedade, né?
chega a pairar o ridículo, né? Algumas atitudes da sociedade. Mas como que nós cristãos analisamos todo esse movimento que tem acontecido? Para você que não sabe o que é, né? O bebê reborn é um boneco, uma boneca, né? Muito realista. Só que se viralizou, porque agora a onda da sociedade é notícias virais, né? Deixa-se de falar daquilo que é importante por aquilo que é passageiro, mas como eu falei, traz alguma mensagem que nós precisamos analisar. Adultos comprando bonecos realistas, que muitas vezes sobre o argumento de serem apoio emocional. Eu me lembro que a nossa filha já está com quase 12 anos, agora ela já está numa outra fase, ela está na fase da papelaria. Mas quando são pequenos, né, eles ganham brinquedos, a gente dá alguns brinquedos. E se naquela época dela, às vezes eu levantava à noite, escutava um brinquedo falando, cantando, eu já ficava assustada. Imagina acordar de madrugada e dar de cara com um bebê que parece realista, né? Mas você tem visto aí na mídia e na sociedade. E o que isso tem e o que está por trás disso? Bom, a leitura pastoral e teológica que eu faço é que há uma fuga muito grande do ser humano com relação à realidade, de sublimação aos seus desejos ou não desejos. Nós vemos adultos emocionalmente feridos, usando brinquedos para tentar preencher vazios interiores e escapar da vida real, das dores que estão ali latentes, mas que muitas vezes isso significa, essas coisas vão se tornando uma fuga na vida das pessoas. Outras se escondendo das suas próprias responsabilidades, fugindo da maturidade e da profundidade que deve ser encarada a vida. Uma outra coisa que ficou muito viral são aqueles cadernos de pintura. E são coisas, veja, por que eu estou fazendo você refletir sobre isso? São coisas próprias de criança. Não são coisas que deviam estar nas mãos de adultos. E aí a gente faz essa leitura que há essa fuga da realidade. Tem os pets, que eu descobri que agora não é só pet que tem que falar, que é pet humanizado, né? Você já deve ter andado por aí e ter olhado um carrinho, como já aconteceu comigo. Fui olhar para ver se era um bebê. Era um cachorro, muito bonitinho, né? Mas que devia estar andando, caso não tivesse nenhum problema. Eu não sei, mas há um nível, ou melhor, um desregulamento de nível de afetividade, onde as pessoas estão deslocando as suas emoções, os seus sentimentos, a essas coisas. Os animais é uma criação de Deus. Eu gosto muito. Não tenho em casa, não tenho nada que tem lá em casa, ainda não é um consenso sobre isso, né? Mas o problema não está nisso. O problema está que nós analisamos uma sociedade que tem se infantilizado e crianças que estão se adultizando. É ou não é uma contrariedade? É ou não é um assunto que também tem, de certa forma, atingido também as pessoas que são cristãs? Não é só prerrogativa de quem não conhece a Deus. E o que eu quero falar aqui, refletir nessa manhã com você sobre maturidade. Quando nós falamos sobre maturidade do ponto de vista humano, há muitas pessoas até que têm uma certa idade, mas são imaturas. E a imaturidade humana, ela é a falta da maturidade espiritual, do conhecimento, do discernimento das coisas acerca do que Deus quer para nós. Porque sim, com isso nós constatamos um vazio muito grande das pessoas querendo se apegar a essas coisas, mas maquiar
ou sufocar aquilo que está internamente dentro delas e que precisa ser curado. Muitas estão tentando preencher vazios emocionais por falta de uma espiritualidade, por falta de um relacionamento de fato com Deus, porque Deus, Ele é suficiente para nós. Isso faz parte da nossa teologia reformada, a suficiência de Deus na nossa vida. E a imaturidade espiritual é algo que a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui, trata com seriedade. Paulo, ao olhar para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, promissora, mas sem profundidade, com sérios problemas internos, relacionais. O que levou a Paulo dizer de forma explícita: vocês ainda são crianças em Cristo. Nós vemos várias ocasiões que Jesus também fala aos seus discípulos: vocês são homens de pequena fé. Sabe o que é mais impressionante ao analisarmos essa questão toda, essa polêmica toda do bebê reborn, é que muitas vezes isso tem atingido também a vida dos cristãos, que muitas vezes tem aparência de vida, mas não tem vida nenhuma, que muitas vezes parecem reais, mas não respiram o Espírito Santo, não reagem, não sentem. Muitos até vão para a igreja, cantam, postam versículos, mas a sua vida espiritual está vazia, estagnada, uma fé plástica. E hoje o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, está nos chamando a ler o momento que nós vivemos, através da palavra de Deus, e sermos chacoalhados pelo Espírito Santo, através dessa palavra e dessa passagem. Deus está nos chamando para sair do berço, a deixar para trás a fé infantil e viver como filhos maduros em Cristo Jesus. A maturidade espiritual, ela não é opcional, ela é urgente nos tempos que nós estamos vivendo. Experimentar Cristo na sua força, na sua sabedoria, vivendo um relacionamento que frutifica. Portanto, hoje eu gostaria de meditar com vocês em 2 pontos. Hoje eu não vou ser presbiteriana, eu não vou usar 3 pontos, só 2. Vivendo como filhos maduros em Cristo. E, em primeiro lugar, filhos que amadurecem, deixam o berço da superficialidade da fé. Veja que Paulo fala àqueles irmãos da igreja de Corinto, falando assim: olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês estão como crianças em Cristo. Eu tive que dar leite, porque vocês não estão preparados para receber aquilo que é sólido. E você sabe que uma criança, nos seus primeiros anos de vida, os seus primeiros meses de vida, ela precisa de leite, ela não pode consumir aquilo que é sólido. A partir dos 5 meses, se eu não estou enganada, já faz tempo, né, que eu não tenho bebê em casa. Mas existe um processo em que a criança começa então a adquirir e poder ingerir os alimentos sólidos. O que Paulo está nos dizendo? Que aquela igreja, apesar de ser muito promissora, apesar de conhecer a Cristo, o Evangelho, e ter uma grande responsabilidade de testemunhar o Senhor, era uma igreja bebê. Era uma igreja bebê. Ele precisou tratar aqueles irmãos como bebês. É como se ele falasse: olha, vocês já pararam com isso, vocês já passaram dessa fase, mas vocês ainda continuam dependendo do básico, que é o leite. Ficar no berço da fé superficial, da superficialidade da fé, acontece quando você apenas busca Deus como ponto de emergência na sua vida, quando você troca as prioridades da sua vida e deixa Deus em último lugar,
Quando você só está atrás de palavras que te animam e que passam a mão sobre a sua cabeça, porque um bebê é isso que a gente faz, a gente carrega no colo, a gente diz palavras boazinhas. Agora, quando a pessoa já está crescida, ela precisa enfrentar a realidade. E muitas vezes há pessoas que estão assim diante de Deus, são como bebês, não querem enfrentar a realidade da sua vida, não querem ter responsabilidades, nem na sua própria vida pessoal, no que dirá na sua vida relacional, com relação à igreja, aos seus dons, aos seus ministérios. É uma fé que não cresce, é uma fé que fica estagnada, parada no tempo. É uma pessoa que fica diante dos seus problemas e dificuldades, fica atônica. É a semelhança dos discípulos. Você vai se lembrar comigo daquele momento que Jesus está no barco, descansando no interior do barco, e as ondas se agigantam, os mares começam a ficar revoltos, os ventos começam a jogar a água no barco, e os discípulos desesperados vão até Jesus e falam: ei, não te importa que morramos? E Jesus se levanta, acalma o mar, as ondas, os ventos lhe obedecem. E eles, admirados com o poder e com o controle de Jesus sobre a natureza, eles falam: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? E Jesus fala: vocês são homens de pequena fé. Uma fé superficial, ela não se sustenta quando as ondas vêm. Elas se assustam, pessoas se assustam quando o mar está agitado. O sinal de maturidade é quando nós dependemos sempre dos outros para motivar, sempre daquilo que é externo, porque não há relacionamento interno. É o famoso, eu já falei aqui, essa piada é antiga, é o famoso crente 6 horas. Tem vigília, 6 horas, vocês oram por mim. Tem célula, vocês vão por mim, vão no meu lugar. Um bebê espiritual. A falta de maturidade é séria, a falta de maturidade espiritual, assim como a falta de maturidade na vida. Eu não sei se você já fez essa reflexão, eu já fiz diversas vezes. Eu estou com 43 anos. E às vezes eu olho para situações que eu já passei na minha vida e eu falo assim: eu não devia ter tomado aquela atitude, né? Parece que bate arrependimento. Não, se hoje eu tivesse a idade que eu tenho, naquele momento, eu não teria feito isso. Eu teria feito diferente, não é? Mas a maturidade nos ensina lições que talvez lá no passado nós erramos. E a maturidade espiritual nos dá a convicção, a certeza de tomar decisões certas na nossa vida, para não nos arrependermos, para não olharmos para trás e ficarmos lamentando aquilo que se foi. A falta de maturidade, ela nos leva a tomar decisões erradas e até mesmo nos fazer desviar da fé. Certa vez andando aqui pelo Lago da Ordem, e a gente descobre que a gente já é conhecido quando as pessoas começam a gritar o nosso nome, né? Às vezes não sabe o nosso nome, mas fala: ó, pastora, né? E um dia eu estava subindo aqui e eu escutei uma pessoa me chamar, falou: pastora, ó, pastora, lembra de mim? Eu olhei assim, falei assim: eu lembro, cara, você está sumido, nunca mais te vi. Eu falei assim: pois é. Eu falei assim: você lembrou de mim? Ele falou assim: eu lembrei. Eu falei assim: então você lembra do caminho da igreja? É esse aqui, ó, vou te ensinar, tá logo ali em cima, facinho, né? E a pessoa falou assim: eu não estou indo mais, eu deixei de ir já há muito tempo, porque eu me desiludi com Deus. Eu falei: puxa, sério que você se desiludiu com Deus? Eu falei: Deus também deve estar muito desiludido com você, porque você nunca mais apareceu, né? E aí comecei a falar, falei assim: tem que voltar, tem que voltar. Deus não fez o que eu pedi. Falei: Deus não vai continuar não fazendo. Desculpa te falar, mas Deus vai continuar não fazendo. Enquanto você não tiver um compromisso sério com Deus e entender que Deus é soberano sobre a nossa vida, não é nós que temos que ser soberanos sobre Deus, é porque você ainda não entendeu, você ainda é um bebê. Bebês espirituais querem um Deus de pelúcia.
Um Deus bonitinho, um Deus fofinho, um Deus que faz as suas vontades, um Deus que está junto na hora que precisa, porque não querem sair do berço, querem ser carregados, não querem ser ensinados a andar, a crescer espiritualmente em suas vidas. Um bebê que não sai do berço, ele não aprende a andar. E se você já teve criança na sua casa, neném na sua casa, chega uma hora que eles querem andar. Eles começam a escalar o berço. Manda caiu já diversas vezes do berço, né? Porque queria pular, não queria ficar lá. Veja que o crescer é um instinto humano. O crescer é um instinto humano. Eu tenho certeza que na sua área profissional, você tem desejo de crescimento. E você dedica tempo, energia e até mesmo dinheiro para crescer. Agora, por que na vida com Deus, muitas vezes há estagnação espiritual? As pessoas querem ficar como bebês, com uma mamadeirinha, um leitinho. Eu vou domingo, porque domingo é o dia de cultuar ao Senhor. Porque eu vou receber um leitinho. O básico que é a palavra de Deus, sendo que você já deveria, como nós vamos falar aqui, ser mestre. Um bebê que não sai do berço, não é só a questão da imaturidade, mas da limitação. E aqui eu quero que você guarde bem isso. Deus não quer, e não é o projeto de Deus para a sua vida, que você fique no berço superficial da espiritualidade. Sabe por quê? Porque Ele te limita. Ele te limita. E Deus tem coisas maiores e grandiosas para você. Quando um bebê quer sair do berço, qual é o instinto dele? Ele quer fazer o quê? Explorar. Quer explorar a casa, quer conhecer o mundo. Assim como na nossa vida humana, profissional, há esse desejo de crescer, porque nós queremos coisas maiores. Jesus também falou para os discípulos, olha, obras maiores vocês farão, muito mais do que essas, porque nós fomos destinados, predestinados por Deus, a não sermos como bebês mais, mas a crescermos para as obras grandiosas que Deus tem para nós e quer fazer através de nós. Por isso, deixe o berço da superficialidade da fé para abraçar o muito mais que Deus tem, conforme diz a sua palavra, que Deus tem infinitamente mais para todos nós. Jesus também na sua vida passou por esse processo. Ele veio a esse mundo como bebê. Foi mestre, ensinava as pessoas sobre o amor de Deus, discipulou 12 homens para continuar a sua obra redentora, morreu e está assentado à direita de Deus. Jesus passou por isso. Foi encontrado na sua infância onde? Na sinagoga, conversando com os mestres da lei, de igual para igual, embora não tivesse idade para isso. Por quê? Porque Maria e José investiram na vida de Jesus. Eu tenho um sermão que um dia ainda vou pregar, ele está guardado na manga em casa, porque ainda não chegou o momento de eu pregar ele. Mas a missão dos pais na vida dos filhos, a exemplo de Maria e José. E quando eu vejo e leio a respeito de Maria e José, eles foram essenciais na vida de Jesus. Ensinaram o caminho que se deve andar. Nós também somos chamados a sair do berço espiritual. E você precisa refletir nessa manhã, se você está como um bebê, escute o que eu vou falar. Nem sempre, um domingo, talvez você tenha acordado, hoje eu vou escutar das promessas, você já está escutando das promessas. Porque a palavra de Deus é promessa, é exortação também para as nossas vidas, para que nós alcancemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você está vivendo como bebê espiritual diante de Deus, não tem nada de errado com a igreja. Não tem nada de errado com Deus. Não tem nada de errado com a Bíblia. O que tem de errado é a sua fé.
e o seu relacionamento com Deus. Ficar no berço da fé não é o plano de Deus para a sua vida. Que nessa manhã você possa analisar a sua espiritualidade. Ver, será que eu parei no tempo com Deus? Será que eu estou agindo como um bebê manhoso, que só quer colo, que só quer que acaricie a cabecinha, que não fale se está errado ou está certo? Veja, o verso de número 2, ele continua, que Paulo não deu alimento sólido porque eles não estavam preparados. E o porquê que eles não estavam preparados? Paulo elenca aqui. Ele diz, de fato, vocês ainda não têm condições, porque há entre vós ciúmes e contendas, não estão sendo carnais? E aqui entra o nosso segundo ponto nessa manhã. Filhos maduros desfrutam da bênção que é a maturidade em Cristo, porque a imaturidade há sinais claros, evidentes. Talvez eles não estavam nem percebendo. O contexto aqui do texto está falando que um falava que era de Apolo, outro de Paulo, né? Havia uma discordância entre eles de quem era o maior, próprio de quem é criança. Amadurecer é uma bênção, mas é um processo muitas vezes doloroso. As crianças, quando estão em fase de crescimento, várias vezes isso aconteceu com a nossa filha lá em casa, elas falam, hoje eu amanheci com dor aqui, dor nas juntas. Já ouviu falar? Alguns idosos às vezes falam, eu estou com uma dor nas juntas. Isso é outro, né? Isso é outra coisa. Mas as crianças, né, muitas vezes sentem dores, porque elas estão crescendo, né? Estão amadurecendo na sua idade óssea. Filhos em Cristo que amadurecem, enfrentam um processo de crescimento, mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele doa, mesmo que haja partes que não sejam tão confortáveis, para não fugir da realidade. Porque o Evangelho não nos faz fugir da realidade. O Evangelho nos encoraja a viver a realidade da vida, por mais duro que seja, para nos dar maturidade, crescimento, baseados naquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Mas hoje nós vemos pessoas muitas vezes na sua vida humana pulando etapas, até mesmo na sua maturidade, vivendo uma adolescência tardia, vivendo momentos até mesmo de luto, de perdas, porque não viveram naquele momento que deveriam ter vivido. Maturidade é o processo, e na vida espiritual ela acontece da mesma forma. Muitas vezes dói, mas a palavra de Deus, ela nos coloca de pé, ela nos reconstrói, ela nos cura e nos coloca dentro do centro da vontade de Deus para nós. Por isso que nós devemos olhar a maturidade espiritual como bênção na nossa vida. Paulo identificou a imaturidade daqueles cristãos de Corinto pela postura deles. Estavam vivendo aquela disputa e não puderam receber as promessas, as bênçãos, porque não estavam preparados. Talvez algumas coisas na sua vida não tenham acontecido porque você ainda está como um bebê e você não está preparado para receber aquilo que é sólido que Deus tem ainda para a sua vida. Filhos espiritualmente imaturos, eles vivem presos a conflitos, a mágoas, a invejas, a disputas, esperam ser servidos, guardam rancor de tudo e todos, porque o problema sempre está no externo e nunca interno. Gente que muitas vezes você precisa cuidar com as palavras, porque por mais que você fale a verdade em amor, se ferem. E eu não estou falando aqui de falta de sensibilidade, mas há verdades que precisam ser ditas. Mas muitas pessoas não estão preparadas, porque a gente tem que ficar escolhendo palavras. Precisam de cura, precisam crescer em Cristo, e o crescer em Cristo envolve cura, transformação interior, olhar a maturidade como bênção e viver relacionamentos saudáveis, de paz,
de tranquilidade, de estabilidade emocional. Assim como na maturidade humana, quando nós vemos os nossos filhos crescendo, dá um santo orgulho, não dá? De olhar e vê-los conquistando as coisas, superando os seus próprios desafios. Vai num jogo de futebol. Quem tem menino? Você olha a arquibancada e vê lá os pais, as mães. Olha lá meu filho. Né? O cara nem joga futebol, ele fala, aprendeu com o pai. Né? Aprendeu, esse é o meu garoto. Né? Ou as meninas, né? Têm as suas próprias conquistas, as suas atividades. Inteligente como a mãe. Né? Nossa, menina tem futuro. Né? Aquele orgulho, e olhar e ver que eles estão fazendo escolhas boas. Quem não sente essa santa felicidade de ver e falar assim, puxa, eu estou educando bem. Não é? Está fazendo efeito. Assim acontece conosco. Nosso relacionamento com Deus. O nosso Pai fica feliz, o nosso Pai celestial fica feliz ao vermos que nós estamos crescendo. Que nós não estamos crescendo só em conhecimento da palavra, de saber versículos de cor, não, mas que nós estamos aplicando aquilo que nós conhecemos na nossa vida. Que nós estamos crescendo e saindo de bebê, saindo do berço e tomando decisões acertadas na palavra de Deus. Há uma pesquisa que a gente fez na igreja que falava assim, se as pessoas tomam a Bíblia como base para suas decisões, o percentual foi baixo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Que não usemos a palavra de Deus apenas como tinha antes aquela caixinha das promessas, só coisa boa, né? Mas que ela seja o rumo para a nossa vida, a iluminação para as nossas decisões e a transformação que nós precisamos para crescermos espiritualmente. Porque Deus fica feliz, se agrada quando nós mostramos maturidade espiritual. Isso traz alegria, satisfação ao coração do Pai. Um detalhe importante, já estou caminhando para o final. A gente fala muito de maturidade na sociedade, porque as pessoas não conhecem a Deus. Mas qual é o contexto da carta de Corinto? Ela foi escrita para pessoas que não conheciam a Deus? Ela foi escrita para pessoas que não estavam dentro da igreja? Ela foi escrita para crentes. Ela foi escrita para quem estava lá, na liderança ou fora da liderança, mas que as suas condutas mostravam que ainda eram bebês na sua fé e estavam vivendo no berço. E precisavam de crescimento, e precisavam de cura na sua conduta, no seu jeito de se relacionar. Quando nós damos uma boa olhada no que se fala em termos de igreja, de um modo geral, e aqui eu não estou criticando, mas eu quero que você pense e reflita comigo, porque nós temos uma fé que raciocina à luz da palavra de Deus, e que não só aceita as coisas que estão por aí, porque o evangelho, ele não é para ser consumido. Nós não somos consumidores da fé. Nós somos cristãos que seguem a Jesus, nós somos discípulos e discípulas de Jesus que vivem genuinamente o evangelho. Mas quando nós olhamos alguns movimentos que hoje se envolve muito dinheiro, acerca da fé, acerca da palavra e da transformação, eu fico imaginando como se ele estivesse lá no templo, virando aquelas bancas de comércio, com promessas de ensinar homens a serem homens e mulheres serem mulheres. A palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus é imutável. O nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. A porta ainda continua estreita, mas o evangelho, ele é genuíno, a palavra de Deus é genuína.
E a palavra de Deus deve não só ser lida como uma meta, mas ser lida e aplicada na sua vida. E se você quer aprender a ser um homem de Deus, leia a palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, cause transformação na sua vida. Porque aqui está tudo o que você precisa. Se você tiver um relacionamento genuíno com Deus, você vai se tornar um homem melhor, você vai se tornar um pai melhor, você vai se tornar um filho melhor, um profissional melhor, segundo a palavra de Deus. E assim também com nós mulheres, aqui está tudo que nós precisamos. Não precisa ser reinventado, porque o nosso Deus é simples. E todos aqueles que se achegam ao Senhor, Ele acolhe, Ele fala e Ele transforma. Quando aquela mulher samaritana ouviu Jesus falar, ela queria daquela água, mas Jesus apontou algumas condutas na sua vida que precisavam ser mudadas. E após ela entender aquilo, a água da vida tomou conta da sua vida, e ela deixa aquele tipo de conduta, volta para o lugar que ela morava, e ali ela se torna uma missionária, uma pessoa falando. Ela passou de bebê para mestre, para falar a respeito de Jesus. O crescimento, meus irmãos, a maturidade é uma bênção, porque Deus quer fazer muito mais em nós. O amadurecimento é deixar de fazer certas coisas que não combinam mais com o nosso estado atual de vida e de posição em Cristo. É deixar de fazer aquilo que não condiz mais com a palavra, que não condiz mais com ser cristão. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, tanto no texto que nós lemos, quanto nesse? Que crescimento espiritual, maturidade espiritual é um processo, e esse processo nós chamamos de discipulado. Quer crescer mais em Cristo? Seja discipulado. Não quer ser mais bebê? Se torne mestre. A carta de Hebreus 5:11 diz: embora a essa altura, há uma grande semelhança com a carta que nós lemos de Corinto, inclusive. Embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir entre o bem e o mal. Vocês deveriam ser mestres. O desejo de Cristo é que nós, como seus discípulos, cheguemos à sua estatura, de bebês para mestres, de discipulados a discipuladores. Quero encerrar contando um testemunho pessoal. Há muito tempo, eu tenho orado e pedido algumas coisas para Deus com relação à espiritualidade da nossa filha. E um desejo que eu tinha muito grande no meu coração é que ela aceitasse Jesus comigo, né? Mãe, gente, né? Pode me julgar, não tem problema não, né? Mãe pastora, né? Por quê? Porque eu falo de Jesus para tanta gente. Eu prego sobre Jesus para tanta gente. E eu queria ser aquela que fizesse a oração com ela de entrega do coração. E eu orava: Senhor, tudo bem se acontecer antes, tudo bem se acontecer com outra pessoa, porque o importante é ela entregar o coração para Jesus. Mas algumas semanas atrás, ela me fez uma série de perguntas sobre espiritualidade, sobre Deus, e eu já falei assim que são as perguntas mais difíceis que eu tenho que responder, são as dela. E falando sobre aquilo, sobre o Senhor, sobre Jesus, e eu falei para ela:
você já aceitou Jesus no seu coração? Aí ela falou assim, mamãe, eu creio, eu falo com Jesus todos os dias, Ele também fala comigo. Eu falei, mas é importante a gente fazer a oração de entrega do nosso coração para Jesus. Eu falei, você quer fazer? Eu falei, eu quero. Ai, me deu até uma tremedeira nas pernas. Mas foi lindo, foi maravilhoso. Primeiro porque Deus ouviu a minha oração, né? Que era aquilo que eu queria. E a gente se abraçou, eu emocionada, né? E logo após aquilo, o Espírito Santo brotou assim no coração dela de uma forma impressionante, que ela quer ler a Bíblia assim. Ela lê a Bíblia todo dia e marca, ela está nas pragas lá do Antigo Testamento, né? Aí vem umas perguntas assim meio difíceis, né? Mas a gente vai pedindo a iluminação do Santo Espírito. E ela falou, eu vou ler a Bíblia até o final do ano inteirinha, né? Porque o Espírito Santo vai falando no coração daqueles que se entregam, e há o desejo, há a fome de conhecer mais, de saber mais. Porque nós não fomos feitos para ficar no estágio inicial. É isso que eu estou querendo dizer para você. Nós fomos feitos para crescer. Os bebês muitas vezes estão dentro da nossa casa. E nós precisamos discipulá-los, levá-los à maturidade espiritual, levá-los a serem mestres. E olha o que aconteceu com a Amanda logo depois daquilo. Ela falou assim, mamãe, que eu tenho uma sobrinha, né? De vez em quando ela vem aqui, ela chama Kaori. E ela falou assim, você tem que fazer essa oração com a Kaori também, né? Ou seja, ela não quis só para ela já quis passar para outra, e isso se chama discipulado. Há um pastor que eu gosto muito, se chama Carlito Paz. E eu vi uma palestra dele que me marcou bastante. Ele faz uma comparação entre a igreja barco de passeio e a igreja barco de pesca. E aqui para nós finalizarmos a mensagem de hoje. Ele fala o seguinte, o que há em comum entre o barco de passeio e o barco de pesca e a igreja? Que há igrejas que muitas vezes são como o barco de passeio. O que tem num barco de passeio? Turista. Gente que paga e quer usufruir da estrutura. Gente que quer só olhar as belezas e ficar contemplando. Não demora, elas saem dali e elas não têm compromisso nenhum com aquele lugar. Muitas vezes isso acontece na igreja. Mas nós somos chamados a sermos barco de pesca. Porque o barco de pesca tem uma finalidade, tem uma missão. E quem entra ali está comprometido com aquela missão, com aquela finalidade daquele barco. Quer pescar, quer arregaçar as mangas e trabalhar. O que isso tem a ver com a nossa mensagem hoje é que Jesus, Ele não quer que nós fiquemos no estágio inicial, mas que nós sejamos um barco de pesca. Homens e mulheres, conforme os discípulos foram chamados a não só sentar e não virar um crente reborn. A palavra reborn quer dizer nascido de novo, né? Ou renascido. Mas há muitas pessoas que falam que renasceram, que nasceram de novo em Jesus, mas pararam, se tornaram um bebê reborn. Estão estagnadas. E a palavra do Senhor vem a mim, a você, nessa manhã, dizendo, está na hora de crescer, está na hora de deixar o berço, está na hora de passar de bebê para mestre. Não importa se você tem 5, 10, 15, 30, 50 anos de cristão, de igreja, é viver como se fosse o primeiro dia da sua conversão e compartilhar a Jesus às pessoas, dizendo, olha, há um Deus que se importa com você. Há um Deus que não quer que você fique tomando decisões erradas na sua vida, mas há um Deus que quer se comprometer com você, que quer um relacionamento com você, que quer transformar a sua vida, que quer te levar a um crescimento. É ou não é uma mensagem que hoje o mundo precisa ouvir diante de tantas atrocidades que nós vemos, que nós lemos, conforme algumas eu mencionei aqui, ou mesmo quanto à guerra que está acontecendo nesse momento? Nós não podemos fechar os nossos olhos. O mundo precisa
tirar as escamas dos olhos, pararem de ser bebê, pararem de ficar gastando tempo com coisas que não levam a nada, mas que mostram um grande vazio existencial dentro das suas vidas, porque não conhecem a Jesus. A maturidade em Cristo é uma bênção. Nós somos uma igreja que vai completar 121 anos. Uma igreja relativamente idosa, mas que tem um futuro grande, promissor na cidade de Curitiba. Estamos num lugar muito conhecido na nossa cidade. A nossa igreja é conhecida nos cartões postais. Mas que ela seja conhecida por uma membresia que não vive no berço. Eu falo isso na autoridade do Espírito Santo. Mas uma membresia que tem mestres, tem homens, tem mulheres que estão dispostas a arregaçar a manga e discipular os novos na fé, para que alcancemos outras pessoas, para que a nossa fé não fique estagnada, para que a nossa igreja não fique estagnada. Esse é um chamado imperativo do Senhor para nós. Vamos juntos? Vamos juntos. Como corpo e família do Senhor. Um passo de fé, abraçar a maturidade que Deus nos chama a viver. E nessa manhã o Senhor te chama para renovar. Nós vamos cantar essa música. Vou pedir para o Rocha vir aqui. Se o trio Tris puder vir, né? Essa música é antiga, renova-me. Né? Eu vou até me abster de cantar, porque fico lá no chinelo, nem preciso. Mas Deus está te chamando, está me chamando para sair do raso da fé, para crescer com o Senhor, para ser firme em tempos de incerteza. Chega de ser crente de berço, chega de superficialidade. Cresça a estatura de Cristo. O Senhor quer e deseja fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Amém? Porque se você crescer, as bênçãos são muitas. A bênção vai se expandir para a sua casa. A bênção vai se expandir no seu trabalho. Maduros, vivendo como filhos maduros em Cristo. Esse é o desejo do Senhor para nós. Amém?